que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Verso 5. E eu disse, em oração: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Senhor, estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Verso 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Até aí, feche seus olhos por um instante. Senhor, como é bom podermos estar reunidos aqui neste local que o Senhor preparastes para a adoração, exaltação do teu santo nome. Como é bom, Senhor, poder romper as barreiras através do louvor e sentir a presença do teu Espírito, sentir o cumprimento da promessa. Como é bom. Chega agora o momento da tua palavra, e a nossa expectativa é ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Nós temos necessidade de ti, Senhor. Espírito Santo, que não haja nada em nós que possa impedir o fluir deste momento. Palavra viva de Deus, fala comigo, fala com cada irmão aqui presente. Nós estamos abertos para o teu mover e o teu agir, palavra de Deus. Nós queremos ser moldados conforme a tua vontade. Amém e amém. Pode sentar. O livro de Neemias é um livro que retrata um momento difícil do povo de Israel. Por que é um momento difícil? Porque o povo tinha se rebelado contra Deus, havia uma palavra profética que sentenciava ao povo a 70 anos de exílio. E esses 70 anos, essa palavra profética, ela se cumpriu. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Os anos se passaram, 70 anos se passaram, e aqui tem um homem, que é exemplo de Daniel, como foi ministrado aqui pela Bruna, faz uma oração
diante do Senhor pelo seu povo. E é interessante que, a exemplo de Daniel, ele também não se exclui. Um homem temente a Deus, que estava na Babilônia, no reino que era o reino babilônico, agora já não era mais o reino babilônico, era o reino persa. Ele estava lá, numa posição até que razoável diante dos demais, porque ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso ao rei, ele vivia uma vida diferenciada, mas que ao receber uma notícia a respeito da sua terra natal, a respeito da cidade santa, a respeito dos seus conterrâneos, ele é abalado. E quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós podemos observar na atitude inicial deste homem algumas características que nós podemos tirar proveito aqui no século 21, aqui na comunidade Harmonia em Cristo. Ainda mais as portas de um novo tempo que vai se iniciar. Estamos aí no término de um ano e vai se iniciar um novo ano, um novo tempo. E é bem verdade que nós estamos vindo de 2 anos difíceis. O primeiro mais ou menos, o segundo difícil ao extremo. Cumprimento de palavra que foi também ministrada aqui neste púlpito. Houve palavras que foram ministradas aqui que anunciaram dias piores por vir. E os dias piores vieram. A Bíblia anuncia que também haverá um tempo pior ainda. Mas não para nós. Aqui na Harmonia, não. Muito pelo contrário. Porque para 2022, meus irmãos, arregaça as suas mangas. E se consolide espiritualmente. Porque nós vamos avançar a passos largos. Nós vamos fazer em 2022 o que nós não fizemos em 2020 e nem em 2021. Não que nós estivemos parados, não é isso. Mas Deus tem nos dado uma direção de avançar a passos largos. É um novo tempo. Agora, no finalzinho do ano, é o tempo de você encher o seu pulmão de oxigênio, que Deus tem preservado, e se preparar. Se preparar para começar um ano, não assim meio tímido, não. Começar um novo ano preparado para reedificação. Neemias, ele recebe a notícia de que a cidade natal dele está um caos. O povo está vivendo uma condição miserável. As muralhas da cidade, que representavam a segurança, um lugar seguro, estão derrubadas. Os portais, as portas de Jerusalém, todas queimadas a fogo. E ele toma uma atitude. Que atitude que ele toma? Com base nas atitudes de Neemias, a gente vai enxergar um caminho para a gente começar o ano bem. Então, algumas atitudes para se começar o ano bem. No verso 4 ele fala assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei. Terrível. Porque chocou ele. Atingiu em cheio o coração dele. E meus amados, esse ano aqui teve um momento que eu sentei e chorei. E lamentei. Mas sabe que o Espírito Santo, ele sempre está conosco para nos consolar. A palavra de Deus, ela é fiel e se cumpre. E nada melhor do que ser consolado por aquele que tem o ministério da consolação. E ele está do nosso lado. Esteve, está e estará. Só que essa foi a atitude inicial da vida de Neemias. Ele sentou, se lamentou e chorou. Só que tem um porém. Neemias, ele não ficou na lamentação e no choro.
A Bíblia fala que o choro pode durar um tempo, não é verdade? O choro pode durar uma noite, que representa um tempo na vida de qualquer pessoa. Um tempo de tribulação, um tempo de dificuldade, um tempo de luto, um tempo de perseguição. O choro pode durar um tempo. Mas a mesma Bíblia que fala que o choro dura um tempo, diz que há um amanhecer. E o amanhecer chegou na vida de Neemias. E sabe quando chegou o amanhecer, o que ele fez? Está no verso 4. Jejum e oração. Jejum e oração para preparação, para algo que o Espírito Santo já estava movendo dentro dele. Então, no finalzinho desse ano aqui, o alerta para nós que temos como propósito para o ano de 2022 avançar, não é de se lamentar e chorar, porque o tempo de choro e de lamentação já ficou para trás. Agora é o tempo de nós usarmos as ferramentas espirituais que a palavra de Deus nos disponibiliza. Deus está falando assim ao meu coração, que Ele tem coisas grandes para nós o ano que vem. Nós vamos avançar e vamos conquistar, só que além de conquista e de avanço, Deus tem experiências profundas. Sabe, aquelas que nos marcam para a eternidade são aquelas. Só que isso jamais virá sem ser acompanhado de dificuldades e lutas. Nós não somos novatos. Nós já estamos aí caminhando para a 3ª década de existência. Que venham as lutas. Que venham, não sou masoquista. Mas que venham as lutas, porque em cada luta, em cada dificuldade, é a oportunidade do nosso Deus ser exaltado através de nossas vidas, através da nossa história. Que venham as adversidades, joelho no chão, jejum e oração, pode vir o gigante que for, que 2022 nós vamos arrebentar. Ninguém vai nos deter, ninguém. Só que, irmãos, é um alerta. Tem que ser acompanhado de uma vida espiritual regada na palavra, no Espírito, regada na oração e no jejum, que é isso que faz com que nós estejamos bem consolidados no dia do vento forte, que é isso que faz a diferença, é isso que tem feito a diferença no longo dos anos. É esse o exemplo que nós temos da vida dos nossos pastores, uma vida firmada na palavra. 2022 nós vamos avançar, nós vamos viver experiências daquelas, de abrir os céus e você ter visão de seres celestiais, de você estar aqui na igreja e poder ser usado como uma voz profética sobre a vida das pessoas. Vai ser um ano em que cada vez que você colocar o pé aqui na porta da igreja, vai ter uma vida se lançando aos pés do Senhor e festa no céu. Vai ser um ano onde haverá um corpo de oficiais da igreja se movendo em unidade para que as coisas aconteçam. E nós não podemos ficar alheios a isso. Estaremos que nem Neemias, lamentando e chorando, de jeito nenhum. Jejuando e orando, e avançando, jejuando e orando, e avançando. O jejum e a oração aqui é com propósito. O jejum e a oração de Neemias é com propósito. Ele fala, o propósito no final da oração. Só que é interessante você se apegar aos detalhes, porque ele jejua, ora e depois revela o padrão da oração dele. E a oração dele diante do Senhor, a primeira característica da oração de Neemias é a confissão de pecados. Deus tem falado muito a respeito disso nesses últimos dias, aqui na igreja. A respeito de confessar pecados, de se levantar e de, se posicionar. Tem falado que ele mesmo não acusa ninguém. E aí no verso 6 ele fala assim: estejam atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. E se inclui, ele apresenta uma confissão geral do povo, que o povo pecou, e logo ele se inclui. Então, para que haja um avanço, jejum e oração, e na oração inclua um coração quebrantado. Foi isso que aconteceu com Neemias, o copeiro do rei. Estava bem, bebendo, comendo do bom e do melhor. O exílio talvez estivesse melhor para Neemias do que na terra onde ele vivia antes, no plano físico. Estava vivendo no palácio da maior nação, do maior império do mundo. Talvez. E ele é quebrantado de uma tal maneira, é tomado por uma empatia por aqueles que estavam lá em Jerusalém, perecendo, sofrendo, vivendo numa vida miserável. E ele faz uma confissão, uma oração de confissão de pecados por ele e pelo povo, para que o Senhor o ouvisse. Essa característica, ela tem que estar em nosso DNA. A empatia que Neemias sentiu por aquele povo em Jerusalém tem que estar no nosso coração por aqueles que não conhecem Jesus, por aqueles que estão vivendo uma vida miserável, ainda que não seja no aspecto financeiro, mas pessoas que estão bem aí fora financeiramente, estão vivendo uma vida miserável, sendo aniquilada pelo adversário, pelo inimigo de nossas almas. Tem que haver uma empatia no ano de 2022 que mova as nossas entranhas, a ponto de nós nos posicionarmos como intercessores diante do Senhor, com jejum e oração e confissão de pecados, não só pelos nossos, mas por eles. Lembra do personagem Jó? Ele apresentava sacrifício diante do Senhor pelos pecados que os filhos deles poderiam ter cometido. Não sei se cometeu ou não, mas pelo sim, pelo não, esse aqui, Senhor, é pelos pecados que pode ser que eles tenham cometido, sacrificava. Faça a oração, faça o jejum de consagração, provendo a libertação que os cativos precisam. Irmãos, há cadeias espirituais que são invisíveis ao olho nu, aí fora com as pessoas que passam pelos nossos caminhos. Os nossos olhos físicos não podem ver, mas os olhos espirituais enxergam. E o jejum e a oração de confissão, ela rompe os grilhões, ela quebra as cadeias. Não foi assim com Paulo e Silas na prisão? Um chacoalhão divino, as paredes tremeram, mas não houve um caos, houve só o rompimento das cadeias. Para que aquelas cadeias no plano físico se rompessem, foi necessário que as cadeias espirituais fossem rompidas anteriormente. E sabe como que elas foram rompidas? Através da adoração, através do louvor. Paulo e Silas louvavam na prisão, né? É assim. Ele faz a confissão de pecados e se inclui nessa confissão. Então, primeira característica da oração dele é reconhecer a grandeza de Deus. Ele fala: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia por aqueles que te amam. O reconhecimento da grandeza de Deus é o primeiro requisito da oração intercessora. A segunda característica da oração é essa que eu acabei de falar, a confissão de pecados. Ele confessa o pecado do povo e se inclui. E a terceira característica na oração de Neemias é lembrar das promessas. No verso de número 8,
Ele fala assim: lembra-te das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo. Lembra, Senhor. Ei, lembra? Agora me fala uma coisa. Ele vai falar a respeito de uma promessa. Mas como é que ia ficar a oração de Neemias se ele não tivesse ciência da promessa que Deus tinha feito a Moisés? Lembra, Senhor. Aí o Senhor ia falar assim: lembra do quê? Lembra, Senhor, lembra, Senhor, mas daquilo lá que Moisés falou, ia funcionar, irmãos? Lembra do quê, meu irmão? Fala logo, eu estou te aguardando, eu estou querendo lembrar, me lembra, vai, fala. E como que Neemias lembra? Porque ele leu, porque ele ouviu, porque ele se dedicou, porque ele teve momentos na lei de Moisés, porque ele teve momento no Pentateuco, ele esteve ali estudando, ele esteve aos pés de algum mestre. Por isso, estava gravado na sua mente e no seu coração. Em 2022, nós temos que lembrar as promessas que Deus fez, por ela estar gravada em nossos corações. E quando nós nos dobrarmos com um coração contrito, quebrantado, fazendo confissão, exaltando o Senhor pela sua grandeza, nós podermos lembrar Ele. Senhor, lembra da tua promessa que tu fizestes para mim, que eu seria salvo, eu e a minha casa. Senhor, lembra que ainda que eu passasse pelo um vale, não sofreria mal algum. Lembra, Senhor, da tua promessa que poderia cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Lembra, Senhor, das tuas promessas. E como que nós vamos lembrar? 2022 vai estar tudo funcionando, meu amado, minha amada. Aqui na igreja, os ministérios estarão ativos, vai ter curso, vai ter ministrações, vai ter ensino, vai ter tudo. A palavra de Deus está aí em 10 versões diferentes. E nós temos que nos abraçar a ela, gravar ela no nosso coração, na nossa mente, para que aonde nós estivermos, nós podemos falar: lembra, Senhor, mas não tem internet, não tem Bíblia offline, mas eu tenho ela gravada no meu coração. Lembra, Senhor. Irmãos, 2022 está aí. Como que vai ser? Vai ser com um reset bíblico, ou vai ser com lembrança das promessas de Deus se cumprindo? Lembra, Senhor, que tu falasses que eu não estaria sozinho. Lembra, Senhor, que o Senhor falou que eu poderia fazer as coisas que o Senhor fez e coisas maiores ainda. Lembra, Senhor, que eu posso desbaratinar o inimigo. Lembra, Senhor. Foi a oração de Neemias. Lembra, Senhor, do que tu falasses para Moisés? Eu lembro, Senhor. O Senhor falou que se o povo fosse infiel e se rebelasse contra ti, tu os espalharias sobre a terra. Eu lembro disso, Senhor. Sentença nervosa que se cumpriu sobre o povo. Mas, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, que guarda a aliança. Lembra que além disso o Senhor falou que se o povo se arrependesse, o Senhor traria eles das terras mais longínquas. Lembra disso? Eles continuam sendo o seu povo. Ele fala para ele. Neemias fala para Deus desse jeito. Fala: Senhor, lembra? Pois é. Estão esparramados, mas continuam sendo o povo da aliança. Lembra, Senhor. 2022 vai ser um ano que, se você tiver coragem, ousadia, para reconhecer a grandeza de Deus, como Neemias fez,
para confessar os seus pecados e o pecado das pessoas que você quer alcançar. E lembrar da palavra de Deus, das promessas, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar cada dia desse novo ano, em nome de Jesus. Sabe por que eu sei disso? Porque ele honrou Neemias. O livro de Neemias é muito legal. Ele faz uma grande obra em um curtíssimo tempo. Por quê? Porque ele segue o caminho certo. Ele faz um reconhecimento de quem é Deus na história. Ele declara os seus pecados e o pecado do povo. Ele lembra Deus das promessas. E depois, ele se move em ação, porque é oração, né? Ele fala assim, ó, no verso 11. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo, ele era copeiro do rei. Sabe que homem que ele está se referindo? É o rei. Até aqui, a gente tinha um homem tomado por empatia, que se colocou a lamentar e a chorar, depois a jejuar e orar, e fez uma oração de reconhecimento à grandeza de Deus, de confissão de pecados, e de lembrança das promessas. Mas aqui, além de interceder pelo povo, ele clama pela vida dele, porque ele já tem no seu coração estabelecido um propósito. O propósito dele era chegar diante daquele homem. Tinha intimidade, sabia o nome do homem. Sabia o nome do rei. Era o rei do império. Mas ele se refere a homem. E antes de ir aquele homem, ele vai diante de Deus. E essa é a estratégia para 2022, para a minha vida e para a sua. Estabelece a meta, o propósito. E não vai com toda a sede no propósito. Primeiro, vai diante de Deus. E depois, você alcança o propósito. Então, você pega, estabelece uma alma para Jesus. Não vai com sede, querendo derrubar e tal. Não, vou levar, vou trazer. Não. Jejum e oração. Lamente, chore, sinta empatia. Chega pertinho e descobre, o que está acontecendo? Eu quero só orar por você. Você não vai me chamar para ir na igreja? Não. Só vou orar por você. Aí você ora, põe diante de Deus. Senhor, lembra as promessas que estão sobre a minha vida. Eu coloco aquela vida diante de Ti, eu clamo por aquela alma. Senhor, me prepara o momento certo. E quando você chegar lá, não vai ter nada que o impeça. Não haverá principado ou potestade que seja capaz de impedir o mover de Deus na sua vida. Porque você está sendo movido da maneira correta, do alto para a terra, e não querendo mover a terra para alcançar. Não, é assim, na direção do Espírito. Senhor, prepara para que eu fale com aquele homem. Foi isso que Neemias falou. Ele fala assim: faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante daquele homem. Irmãos, antes do rei falar assim para Neemias: Neemias, por que você está triste? Neemias não precisou nem falar com o rei. O rei olhou para Neemias, o Espírito Santo deu um cutucãozinho assim na coluninha dele, na costelinha dele. Ele, Neemias, o que está acontecendo? Você está com seu semblante caído. Você parece estar meio triste. Deixa para começar a conversa.
você não sabe como chegar, deixa que o Espírito Santo vai atuar. É só respeitar e ir na direção certa. Vai diante do Senhor com jejum, com oração, e aí Ele vai mover no momento certo o coração. Foi assim com o rei. O rei Neemias, o que está acontecendo? Você está triste, está cabisbaixo, pô, você tem de tudo aqui, o que está acontecendo, rei? O que acontece é o seguinte, vou abrir meu coração. Eu estou aqui, estou numa boa, tenho do bom e do melhor, você me trata bem, a gente tem um relacionamento legal, tudo que você come eu como também, tudo que você bebe eu bebo também, eu estou bem aqui. Só que tem um povo, o meu povo, e a minha cidade natal está destruída. Como que eu posso ficar bem aqui se está um caos lá? Os muros estão derrubados, os portões estão queimados a fogo, e o restante de pessoas que tem lá estão tudo passando fome, e eu estou aqui nessa abastança. Permita que eu vá lá, rei. Ousadia. Permita que eu vá lá. 2022 vai ser um ano ousado para nossas vidas. Nós vamos fazer coisas ousadas na direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer grandes coisas, irmãos. Nós vamos fazer grandes coisas em nome do Senhor, para a honra e glória e louvor dEle. Foi para isso que nós ficamos. Foi para isso que nós ficamos. Né? Um bocado de gente morreu, bateu as botas, foi para a glória. Nós estamos aqui. E nós vamos representar a galera que subiu. Nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer mais. Neemias, ele faz essa oração. A continuidade da história de Neemias vai se dar nos cultos posteriores. Né? As primeiras semanas aí, nós vamos descobrir como que ele foi enviado para Jerusalém, como que ele se posicionou para reconstruir os muros, para reconstruir as portas que tinham sido queimadas. Em quanto tempo ele fez isso? Por enquanto nós estamos parando por aqui hoje, mas a semana que vem eu não vejo a hora, porque Deus tem dado uma direção aí, na reedificação dos muros, na conquista daquilo que foi tirado, na reconquista, amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós somos gratos por podermos estar reunidos aqui e ouvir a Tua palavra. Ouvir, Senhor, que o Senhor tem um propósito para este novo ano aqui na igreja. Propósito de estarmos avançando, Senhor. Propósito de estarmos avançando aí com estratégias para estar rompendo as cadeias, as barreiras, as dificuldades. Senhor, Tu nos mostras através da vida de Neemias a importância de reconhecer que só Tu és Deus, que a confissão de pecados é algo fundamental. Ainda, Senhor, que nós nos coloquemos, ó Deus, como Neemias se colocou. Senhor, clamando empaticamente pelos pecados dos outros e pelos nossos próprios pecados. Lembrar, Senhor, das promessas que o Senhor já nos fez e nos mover, Senhor, em ação. Nós somos gratos a Deus, e que esta palavra possa ficar viva no meu coração e no coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós apresentamos diante de Ti cada um desses pedidos, cada uma destas vidas, ó Deus, que tem necessidades, que tem a dependência no Teu altar. Pessoas que estão, Senhor, com a necessidade de uma porta de emprego. Pessoas que precisam, Senhor, viver a libertação com a qual o Senhor nos alcançou um dia. Senhor, nós clamamos por estas famílias que têm sido assoladas pelo adversário. Clamamos por libertação, ó Deus, pois espíritos de vício têm, Senhor, tomado conta da vida desta pessoa. Liberta o cativo, cura o enfermo. Abra a porta, Senhor, neste ano de 2022 e realiza grandes coisas, ó Deus, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, olha também para cada família representada aqui nesta noite, cada lar que precisa ser tocado.
Senhor, se houver a necessidade de cura, cura, porque Tu és o Deus que prometeu a cura. Senhor, se houver necessidade de libertação, a nossa liberdade está no autor da fé. Senhor, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso e que és o Deus da família. Em nome de Jesus. Amém. Antes de estar terminando, eu ainda gostaria de compartilhar um último texto com os irmãos. É Provérbios 16, verso 3. Guarde isso no seu coração cada dia deste novo ano, amém? E desses últimos dias desse ano velho também. Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Consagre, 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 consagre todas as áreas. Consagre, vida profissional, consagre ao Senhor. Vida familiar, consagre ao Senhor. Vida ministerial, consagrado no altar do Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito de Deus nos conduza de glória em glória, de vitória em vitória, até o dia em que o Senhor vier nos buscar. E se Ele não vier nos buscar até domingo, nós estaremos aqui para ceiar ao Senhor. Deus os abençoe, boa passagem.